Meus irmãos, a paz do Senhor, dentro do texto de Mateus, capítulo 22, versículo 14, iremos trazer uma análise bíblica acerca do tema muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A Bíblia nos diz no capítulo 22, versículo 14 do Evangelho escrito por Mateus, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa é uma das frases, um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ditos por Jesus. Só que também é um texto muito mal compreendido. Muitos preferem acreditar que Deus escolhe algumas pessoas para a salvação e acaba rejeitando outras. Porém, quando analisamos o contexto bíblico, percebemos que Jesus está falando da resposta do homem ao convite que Deus o faz. A pergunta não é apenas se você foi chamado, mas como que você respondeu a esse chamado. Jesus ele conta aqui a parábola das bodas do filho, quando um rei ele prepara um grande banquete para o casamento do seu filho e envia os seus servos para chamar ou para convidar aqueles que eram dignos de estar ali, os convidados para a festa. Porém, os convidados não quiseram ir. A gente está falando da parábola. Alguns ignoraram o convite, outros maltrataram e mataram os servos. Então o rei, irado, enviou seus servos às ruas para chamar qualquer pessoa que fosse encontrando. Então o rei envia os seus mensageiros para ir fazendo este catado, esta coleta, este convite a todos quanto fossem encontrados. Temos aqui alguns personagens e eu quero falar acerca da representatividade desses personagens dentro dessa parábola. O rei, na parábola das bodas do filho, ele representa Deus Pai. O filho aqui representa o próprio Jesus Cristo. O banquete representa o reino de Deus. Os servos representam profetas, apóstolos, pregadores, mensageiros do Evangelho. Os primeiros convidados representam Israel e os segundos convidados, os últimos convidados, representam os gentios e todos os que aceitaram o Evangelho. Aqui a gente passa a ser incluso. Na Bíblia, o chamado de Deus é algo amplo, é algo grandioso. Jesus convida todo ser humano ao arrependimento. Em João 3,16 está lá o texto. Deus amou o mundo de tal maneira. Então veja que ele não amou alguns, ele amou o mundo. O mundo aqui, neste contexto de João 3,16, são as pessoas. Em Mateus 11:28, Jesus diz: vinde a mim todos. Em Apocalipse 22, versículo 17, quem quiser receba de graça da água da vida, quem quiser. Então veja que não há acepção quando se trata de salvar. Veja que o chamado é algo universal. Deus deseja que todos sejam salvos. Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 4, a Bíblia diz, Deus quer que todos os homens se salvem. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. O problema nunca foi a falta de convite. O problema sempre foi e sempre será a resposta que os convidados darão ao convite. Então veja que na parábola aparecem pelo menos dois grupos. O primeiro grupo são aqueles que rejeitam o convite, que representam aqueles que preferem o trabalho, o dinheiro, os prazeres e o pecado acima do reino de Deus. Temos o segundo grupo que aparece na parábola, que são aqueles que entram sem as vestes nupcial, sem a veste nupcial. Esse aqui é o ponto central. Veja que naquela época o rei oferecia roupas próprias para a festa, roupas adequadas para determinada festa. Um homem entrou sem vestir essa roupa. Foi quando o rei perguntou por quê e ali ele ficou sem resposta. Então foi lançado nas trevas exteriores. A veste, ela representa biblicamente a justiça de Cristo. Em Isaías, capítulo 61, versículo 10, diz: vestiu-me com as vestes da salvação. Também representa santidade, transformação
e uma nova vida em Cristo Jesus. Então não basta, diante disso, entrar numa igreja, estar numa igreja. É necessário nascer de novo, experimentar o novo nascimento. Não basta apenas estar no ambiente da festa, é preciso estar trajado dessa veste nupcial, dessa veste adequada. O chamado é o convite. Agora, a escolha acontece quando alguém responde com fé e permanece fiel. Pedro escreve o seguinte na segunda carta, no capítulo 1, versículo 10: procurai confirmar a vossa vocação e eleição. Isso mostra que a vida do crente deve evidenciar essa resposta que podemos dar ao chamado de Deus. O homem da parábola aqui, ele estava dentro da festa, mas não estava preparado. Isso mostra que frequentar uma denominação não salva. Conhecimento bíblico por si só não salva. Cargos e títulos, nomenclaturas, posições dentro de igrejas, não salva ninguém. Deus, ele procura, acima de títulos, de nomenclaturas, pessoas que verdadeiramente foram transformadas pelo poder do Evangelho. Então veja que os escolhidos, ele tem a sua característica. Eles respondem ao chamado, arrependem-se dos seus pecados, permanecem fiéis a Deus, vivem em santidade, produzem frutos e perseveram até o fim, não abandonam no meio, não abandonam a fé por qualquer motivo, eles perseveram. Mateus 24:13 diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Não basta aceitar o convite, é preciso, torno a dizer, é necessário estar preparado para encontrar com o Rei. Concluo esta mensagem dizendo que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Não significa dizer que Deus deseja salvar apenas alguns, tem os seus escolhidos para salvar. Não é isso, a gente já tratou sobre isso no início dessa mensagem. O ensino da parábola aqui destaca que o convite da fé é feito a muitos, mas somente aqueles que o recebem com fé se revestem da justiça de Cristo e passam então a perseverar em obediência. Deus, ele continua ainda hoje convocando, chamando pessoas para o seu reino todos os dias. Então não basta apenas ouvirmos o chamado, não basta apenas você ouvir o chamado, é preciso você responder com fé este chamado, viver uma vida transformada e permanecer fiel até a volta de Cristo. Que cada um examine o próprio coração para saber se apenas recebeu o convite ou se está preparado para participar das bodas do Cordeiro. Que estejamos preparados, vestidos, ornamentados, prontos para participar das bodas do Cordeiro. Deus nos abençoe e que estejamos entre os poucos escolhidos por nosso Deus.